Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vamos sem demora abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Glória ao Senhor. Algumas pessoas já estão aproveitando o half-term, foram viajar, né? Fiquei pensando, poxa, no início da semana aquele sol maravilhoso, né? Chega na hora que o povo vai viajar, começa a fazer frio, não é brincadeira. Marcos 14, acho que precisa baixar um pouco o retorno. Marcos 14, nós vamos ler no verso 12, e eu queria te incentivar a manter aberto a Bíblia. Diz assim o texto: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhes perguntaram: aonde queres que vamos e te prepararemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada, está dando microfonia, e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Vamos orar, irmão. Senhor, nós continuamos na sua presença, e agora pedimos que a nossa atenção, que a sua palavra, que é verdade, possa ecoar em nossas vidas e nos nutrir mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Eu gostaria de hoje refletir com você sobre a segunda Páscoa. Semana passada você se lembra que nós falamos sobre a primeira Páscoa, lembra? Onde aconteceu a primeira Páscoa? A primeira Páscoa aconteceu lá no Egito, entre a 9ª e a 10ª praga. Lembram disso? Quando o povo de Israel, depois de 430 anos, vivia a sua última noite como escravos. E ali eles celebraram esse momento tão importante da vida de Israel, que era o fim da escravidão. Ali nós falamos sobre o sangue que foi colocado nas portas, e assim a destruição não entraria na casa de Israel. Nós falamos sobre essa comparação desse sangue que era sombra, e depois o sangue de Cristo que entrou nas nossas vidas, que nós também éramos escravos, e depois de Cristo nós deixamos de ser escravos do pecado, e do memorial, que então se repetia e se repete até hoje, onde o povo judeu relembra o fim da escravidão. Essa é a primeira Páscoa. E eu encerrei dizendo que tudo isso, de acordo com o escritor de Hebreus, era chamado ou é chamado de sombras. E o que disse foi que a sombra só acontece se tem um objeto e se tem uma luz, certo? Se não tem luz e um objeto para a luz bater nesse objeto, não tem sombras. Então entender o Antigo Testamento, ou a primeira Páscoa no nosso contexto, é fundamental, para que você possa entender a segunda imagem. E a segunda imagem é essa que nós vamos tratar hoje, que você pode chamar ou de segunda Páscoa, ou de literalmente as imagens. E aí ela começa, e aqui que começa a ficar muito bonito, e eu quero, por favor, tenta voltar na história comigo. Imagine Jesus nesse texto, ele está na sua última Páscoa. Jesus está no seu último momento. Jesus está celebrando aquilo que ele celebrou todos os anos da vida dele, desde criança. E nesses 3 anos de ministério, ele celebrou com seus discípulos. Só que nessa ocasião era a final. Então Jesus primeiro dá essa ordem aos seus discípulos, pedindo que os seus discípulos preparassem a Páscoa. Pergunta, irmãos e irmãs,
Que Páscoa que Jesus foi celebrar? A primeira ou a segunda? Fala. Quem acha que é a primeira, levanta a mão. Vai, eu quero a sua interação hoje. Quem acha que é a segunda, levante a mão. Quem acha que foi as duas? Então, deveria ter levantado a mão agora. Porque literal, número 1, Jesus, claro que estava celebrando a Páscoa memorial do Egito. Mas ele estava também inserindo um novo contexto. Então na mente dele já sabia que ia celebrar as duas. Ele ia celebrar sim aquilo que tradicionalmente eles faziam, porque afinal, o fim da escravidão veio pela mão de Deus, através de Moisés. Mas foi a mão de Deus, não foi gente. Não foi um governo que falou fim da escravidão, sem problema. Não, foi muita luta e nós lembramos das 10 pragas da semana passada. Então Jesus entra ali naquilo que conhecemos como o cenáculo, o salão de cima, e ali os discípulos preparam a Páscoa, e Jesus começa então celebrando a primeira, só que com um gosto amargo na garganta. E o gosto amargo na garganta é o gosto que qualquer um de nós ficaríamos se você estivesse compartilhando a refeição com alguém. Imagina a cena, e chegasse no meio da refeição, comida tá gostosa, tá tudo bem, e falasse assim: tá boa a comida, né? Tá, todo mundo tá feliz, tá, enchendo a barriga, tá. Então, um de vocês vai me trair. Dá para imaginar essa cena? Você convida alguém para jantar na tua casa, com a família, e tá todo mundo rolando legal, a comida tá boa, e quando vai chegando ali no meio, pro final da refeição, o dono da casa fala: é bonita a comida, né? Mas olha, o Marcos, você vai me trair. Você consegue imaginar que gosto que deve ter ficado essa comida? Você imagina que revertério que não dá nessa hora? Porque na primeira Páscoa eles comeram o cordeiro, e a indicação era: comam prontos para partir. E depois da comida, a mão de Deus vai operar e vocês vão ser livres. Na segunda Páscoa, Jesus come, e quando está chegando no final da refeição, vem essa primeira declaração: alguém de vocês que andou comigo 3 anos, que compartilhou minha vida, vai me trair. Segundo, depois dessa advertência, Jesus então pega o pão. Ele pega o pão e dá graças pelo pão e diz: olha, tome isso aqui é o meu corpo. Já tinham celebrado o Cordeiro Pascal, já tinham lembrado do Egito, e agora Jesus falava, depois da advertência da traição: este é o meu corpo. No verso 23 você vai reparar que Jesus fala assim: olha para a tua Bíblia, eu quero que você olhe aí. Em seguida tomou o cálice, deu aos seus discípulos, todos beberam e disse: este é o sangue da minha aliança. Eu garanto para vocês que todos os discípulos que ouviram isso na hora pensaram no sangue que foi aspargido na porta lá nos dias do Egito. E Jesus tentando dizer agora, como se esse sangue que no passado foi ele colocado nas ombreiras das portas, agora é outro. Agora eu estou aqui mostrando para você no simbolismo. Agora não é mais sombra, agora é uma imagem real. Olha, é isso aqui, beba esse sangue. E a narrativa termina nessa primeira parte da segunda Páscoa com um verso muito lindo, no verso 26, lê comigo: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que aconteceu lá na primeira Páscoa? Eles, ouvindo o choro da casa de todo mundo que tinha um primogênito morto, eles ouviram a sentença de Faraó: sumam daqui. Na segunda Páscoa, Jesus, mesmo engolindo a tristeza da traição, canta. Jesus canta. Jesus, eles abrem ali o saltério. O que nós entendemos desse... O que você imagina que Jesus cantou nessa hora? Que música Jesus cantou nessa hora? O que você cantaria imaginando que você vai para a cruz daqui a pouco? Salmo 23. O que você imagina?
Nós não sabemos exatamente o que Jesus cantou, mas nós sabemos que era prática cantar entre os Salmos 115 a 118, algum deles. Agora, se você perguntasse para mim assim, qual que é, entre os 115 e 118, o que você acha? Eu vou falar para vocês, vai lá comigo, abre a tua Bíblia, Salmo 118. É importante nós vermos isso. Se fosse eu cantaria os 118 e 17. Alguém lê bem alto para mim, por favor. 118 e 17. Olha que lindo, e marque na sua Bíblia isso. Qualquer um que achar, leia bem alto. 118 e 17. Eu não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Eu não sei, nós não sabemos e não estou aqui fazendo nenhuma indicação, simplesmente estou dizendo que Jesus consegue ainda cantar com os seus discípulos. E aí vai para o segundo momento daquela noite, da segunda Páscoa. Jesus faz mais uma declaração amarga. A impressão que nós temos é que talvez ele esteja descendo de Jerusalém, que fica ali em cima. Esse cenáculo possivelmente fica no topo do Monte Sião, que é uma parte mais alta de Jerusalém, e descendo, porque para subir o Monte das Oliveiras você tem que descer e depois subir, se você está em cima de um outro monte. E descendo nessa conversa vem possivelmente essa indicação também terrível, que é: olha, Pedro, você vai me negar. Quando talvez o sentimento fosse, não vai ter mais nenhuma acusação, né? Ninguém se manifestou contra a traição, fica tudo bem. Não, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Segunda, Jesus também dá uma indicação linda, ele fala assim: olha, e depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia. Olha, gente, quantos detalhes Jesus está dividindo com eles. Um trai, eu canto uma música, eu instituo a ceia, e eu falo agora que vai me negar. E o lindo é você ver que tanto Pedro como todos os outros discípulos, e nós costumamos ficar pegando no pé só de Pedro, né? Pedro negou, o galo cantou, mas o texto diz que todos os outros discípulos disseram o mesmo para ele: mestre, nós não te abandonaremos. Jesus falando, não só negar, mas vocês vão me abandonar daqui a pouquinho. Nós comemos junto, nós enchemos a barriga junto, eu instituí a ceia com vocês, e daqui a pouquinho vocês vão embora. Dá para imaginar, gente? Dá para imaginar, você caminha, anda, eles viram os milagres, eles viram tudo o que aconteceu, e Jesus tem ainda que ter força para dizer: vocês são uma gracinha quando não tem pressão, mas porque a pressão vai chegar daqui a pouco, vocês vão tudo embora. Por que a pressão faz a gente partir? Por que a pressão da vida faz a gente correr? Por que a pressão, ao invés de você, eu vou manter a minha postura, o meu lugar, alguma coisa tem que ter um desdobramento, e geralmente o desdobramento é fuga. Qualquer pressão que você carregue na sua vida, pode ser de 1 ano, de 2, de 3, de 1 mês, de 1 dia, uma pressão. A nossa tentativa é sempre fugir. A gente quer fugir. Quer abortar a pressão na hora. E ali com os discípulos não foi diferente. E eu estou fazendo colocando esse ponto bem claro para você, porque eles andando com o mestre, eles quiseram fugir. Então não é anormal de nós querermos fugir. Mas eu vou te dar uma outra pergunta: quem não foge? Quem não foge? Quem não foge? Quem não foge antes de uma pressão? Me responda. Nós precisamos entender isso. Quem não foge? Ele com certeza não, correto. Mas do mundo dos viventes também tem gente que não foge. Quem não foge? Quem não foge? Sabe quem não foge? Quem não fugiu antes do dia da pressão. Não foge quem já passou por uma pressão e ficou. Quando vem a segunda, ele fala: eu fico.
Não é mais novidade. Eu não fugi daquela vez e perseverei no Senhor e as coisas aconteceram, não vou fugir agora. Agora continua fugindo quem sempre fugiu. Continua fugindo quem sempre, na hora que apertou, foge. Aí começa tudo de novo. Aí Deus vai lá, fala cartilha, lição 1 de novo. Vamos lá, lição 1. Não fuja, confia em mim. Todas aqueles jargões que nós estamos cansados de saber. Aí vem a pressão de novo. Vai fugir. E o camarada foge. E vai continuar fugindo a vida inteira. Converse com pessoas com esse perfil de fuga. Elas têm 30 mil fugas para contar. Fugir naquela... Olha aí, é emocional, é profissional, é espiritual. Qualquer área. Fuga. E converse com gente que aguenta o tranco. Eu vou falar para você, minha vida não é fácil não. Como o Edu falou aqui, não tem garantia não. O negócio é sério. Mas eu fiquei. Eu permaneci, eu encarei, Deus me deu graça. E eu continuo dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Então, se você tem um histórico de fuga, lembre-se que a única chance que você tem dele acabar é se você não fugir na próxima. Para que depois da próxima, que vai ser a segunda, você fale, não, já aguentei aquela, eu aguento essa também. E isso que significa discipulado verdadeiro. Os discípulos, então, nesse momento, eles tinham andado, eles tinham visto, mas, gente do céu, imagine se você tivesse visto Lázaro sair da tumba. Não é o Lázaro ali não, Lázaro. Mas imagine se fosse o irmão Lázaro morto aí, lá no caixão. Ó, irmãos, funeral aqui na igreja, dia tal, como eu fiz esses dias. E de repente, o camarada levanta. Gente, dá para imaginar. Uns falariam assim, oh glória. Outros falariam, graças a Deus. Outros falariam, que pena. Tô brincando. Outros o quê? Aí fugir, né? Acho que a maioria desesperar, né? O capeta, né? Porque é normal? Não é normal. Eles viram isso. E aqueles que viram isso na hora da pressão, Jesus falou, vocês vão embora, vocês não vão lembrar de mais nada. Vocês vão embora. E foram embora. E aí, depois desse momento, tem o nosso último ponto antes da prisão. Jesus então parte para o Getsemane e a conversa está acontecendo. Só que agora Jesus fala, agora é o momento mais íntimo. Agora é o momento mais delicado. Agora eu quero os meus amigos íntimos do meu lado, Pedro, Tiago e João, não mais no barquinho, mas vem orar comigo. E eles vão, e eles estão no Getsemane. Se você for em Israel, você vai ver as oliveiras da época de Jesus até hoje lá. E aí eles estão orando, e Jesus fala para eles, é para orar, galera, é para orar, tá bom? Vocês já falaram que não vão me abandonar, né? Vocês falaram que vocês são ponta firme, então é só orar. Não é fica aqui de guarda, quando o soldado vir, cai para cima e eu corro. É só orar. Oração. Eu estou mal. E eu trouxe vocês porque vocês são meus amigos. Porque você, João, eu reclinei no teu peito agora há pouco lá no jantar. Você, Pedro, quando estava lá querendo saber quem era, eu dei a dica, ó, quem é o traidor é aquele que pega comigo no prato. Ó, vocês são meu círculo. Vocês viram Moisés e Elias um dia no Monte da Transfiguração. Vocês andam com Pedro, lembra? Você, Pedro, andou sobre as águas. Nós temos mais histórias em comum. Vocês viram um pouquinho mais. Então, meu esquadrão, meu bope da fé, dá para orar? Gente, isso é sério pra caramba. Ele não pediu nada difícil, ele só pediu, ore comigo, porque eu estou mal. Só que ele se afasta um pouquinho, ele quer ter a sua intimidade. E fica ali. E o texto nos diz que o que acontece? Que Jesus começa a entrar nessa profunda depressão. Ele diz assim, Abba, que significa papai, tudo te é possível. Ouve isso, igreja. Tudo te é
possível. Afasta-te de mim esse cálice, tira de mim, eu não quero encarar isso. E no mesmo momento ele diz: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Dizer isso, gente, ela está dizendo assim: eu sei que vai doer, a cruz vai doer, não tem como me safar dessa, eu não vou também fugir. Porque se ele quisesse, ele tinha todo o poder para dizer: acabou, vou morrer o caramba, vou matar todo mundo agora. Você já parou para pensar no drama de Jesus de controlar o seu próprio poder? De controlar o poder de... Eu poderia reverter essa situação agora. Eu poderia crucificar Pilatos e todo mundo que é meu inimigo agora, e eu assumir o comando. Mas eu não vou fazer isso. Porque assim como o Cordeiro Pascal foi morto na primeira Páscoa, o sangue protegeu o povo hebreu, eu, como Cordeiro Pascal, tenho que morrer para acabar com o sacrifício, e esse sangue vertido na cruz vai salvar todo aquele que crê, não só naquele dia, mas em todos os dias até a volta dele. Jesus, vivendo esse drama, volta para os seus discípulos e estão dormindo. As Cinderelas estão dormindo, não conseguiram orar, barriga cheia talvez, comeram muito, deram uma caminhada, deu aquela moleza, e mesmo Jesus tendo dado todas as dicas, é o fim, nos últimos momentos eles preferiram passar dormindo do que ao lado do Mestre. Jesus volta para orar. Nós não temos noção do que estava acontecendo ali muito, a não ser que suas lágrimas transformavam como sangue, sofrimento interno, e os discípulos dormindo, os amigos íntimos dormindo, e Jesus volta quase como: fica comigo um pouco. Já parou para pensar por que Jesus tem que fazer isso 3 vezes? 3 vezes. E volta todo mundo dormindo, gente, e volta para orar. E volta na 3ª vez, gente, eu estou sozinho. E termina na 3ª vez dizendo: vocês ainda dormem e descansam. Basta. Jesus não traz cura nesse momento para os seus discípulos. Jesus não pega nesse momento e faz assim: olha, então agora eu tenho que ensinar para vocês. Não, ele simplesmente fala: basta, acaba aqui. Que venha logo o traidor, que venha logo a prisão. E se você continuar lendo, eu te encorajo a ler essa narrativa, você vai ver que daí é o encontro com Judas, a prisão. E o porquê eu li hoje o Evangelho de Marcos, podendo ter lido outros evangelhos, é porque Marcos, nós acreditamos que é o primeiro evangelho a ser escrito, dos 4 evangelhos. Então essa é a primeira imagem que nós temos dessa Páscoa, desse momento, dessa luta. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs? Número 1, a segunda Páscoa relembra, e a primeira sim, ela anuncia a ceia, ela anuncia esse memorial que nós vamos fazer a semana que vem. Ela menciona a traição, ela menciona aquele que vai negar, ela menciona a ressurreição, e ela afirma bem claramente a fraqueza da carne. A segunda Páscoa revela a determinação de Cristo, que não vai abusar do seu próprio poder, mas vai seguir conforme o script que Deus, o Pai, fez. A segunda Páscoa mostra a fragilidade humana. Acima de tudo, ouve isso: quem muito fala, nada faz. Quem muito fala, nada faz.
E eu queria, em nome de Jesus, que a gente, olhando para essa narrativa, nós, nessa noite, além de toda a lembrança, que a gente pudesse parar e perguntar lá dentro do nosso coração: até onde eu estou disposto de estar com esse Jesus? Até onde eu vou por esse Jesus? Até onde a pressão vai ser encarada? E até onde eu estou mais propenso a fugir? Até onde eu vou querer continuar levando essa vida que ela fala bastante, ela conhece os versos, ela tem as expressões na boca, mas na hora que a dor é com você ou comigo, é mais fácil abandoná-lo. Até onde? Esse é meu convite para todos nós, inclusive para mim, para que nessa Páscoa a gente possa reaver quão forte ou quão fraco está o nosso compromisso com o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Grande Deus, obrigado, Senhor, porque livremente nós podemos nessa noite lembrar da primeira, da segunda Páscoa, lembrar de tudo aquilo que teu Filho Jesus enfrentou, acima de tudo esta solidão, essa dor, esse momento de que não tinha ninguém para olhar a não ser Deus. Senhor, nós não queremos fazer como tanta gente, como talvez uma grande maioria faz diante das pressões da vida, que é fugir delas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a encararmos as pressões, ajuda-nos a encararmos, Deus, as lutas, ajuda-nos, Deus, a olharmos para elas como uma chance de ser aprovado e não de ficar repetindo um processo de fuga, porque é difícil olhar para o problema. Em nome de Jesus, dá-nos força para agirmos como Jesus, que mesmo reconhecendo a dor, a pressão, a luta, teve coragem para dizer: mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, levanta-nos como cristãos deste porte, levanta-nos como comunidade de gente que no dia mau não abandona o Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa, o Senhor sempre está lá conosco. Então eu te suplico, Senhor, levanta-nos com essa coragem. Quando a missão for ficar junto, que a gente fique juntos. Quando a missão for orar, que a gente ore. Quando a missão for encarar, que a gente encare. Quando a missão for relembrar, que a gente relembre. Seja qual for a missão, nos faz dignos de cumprir a nossa missão para a tua glória e para o nosso crescimento. Pai, eu te clamo que essa Páscoa seja um momento para nós repensarmos a nossa caminhada de discípulos, nosso compromisso, a nossa fidelidade para com Cristo. Faz isso, Senhor, e visita agora cada um que está aqui. O Senhor conhece tudo aquilo que é pressão para cada vida que está aqui. O Senhor conhece exatamente o que tira as pessoas do sério. O Senhor conhece as lutas mais violentas, as mais fracas. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece as reações. E eu te suplico, Senhor Jesus, coloca hoje em nossos corações a determinação de encarar e de ser aprovado, para que depois de passarmos pela primeira para a segunda, nós possamos perpetuar o comportamento de quem enfrenta e não de quem foge, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: não fuja das pressões, não fuja das pressões. O Senhor é conosco. Dá um abraço em mim, irmão.